Isaías capítulo 6, capítulo 9 também. Usar alguns trechos, né, desse capítulo, desse livro e desses dois capítulos. E enquanto estava ali louvando, eu estava pensando nisso e vi o quão providencial é o nosso Deus, né? Ele vai trabalhando e ele já vai nos preparando para que nós possamos ouvir a mensagem dele para as nossas vidas. Obrigado, Wesley. Abençoe. Então, os irmãos podem abrir em Isaías capítulo 9, versículos de 1 ao 7. Nós vamos estar lendo agora. Está um domingo bonito, né? Faz sol, de repente vem a nuvem, cobre um pouquinho, mas é muito bom domingo. Domingo é dia de vir à casa do Senhor, estar com a família, não existe nada melhor do que isso. E hoje nós vamos então estar refletindo sobre esse texto. E se eu posso dar um tema a esse sermão de hoje, seria Jesus a esperança do mundo. Tudo que a humanidade precisa hoje, as pessoas estão como é que pode se falar? Vai travar a língua aqui, né? Sem esperança, né? Melhor do que falar de outra forma. Estão sem esperança. E nós temos Cristo como a nossa esperança, a esperança do mundo. Então vamos ler Isaías capítulo 9, versículos de 1 ao 7, assentado mesmo como estamos, mas em reverência ao nosso Deus, que é retratado de uma forma incrível aqui no livro de Isaías. Nós vamos ver isso daqui a pouco no capítulo 6. Então vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Preste atenção nesse versículo 2, irmãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava ao guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. O versículo 6 também é importante que nós marquemos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro e não tinha como eu não falar de Natal, né? As ruas já estão empolvorosas, as cidades ficam repletas de pessoas, você vai no centro, já é difícil estacionar, mesmo com área azul, né? Fica difícil você achar um cantinho para você deixar o seu carro. E me lembra o Rio de Janeiro, quando eu ia em um bairro chamado Campo Grande, lá é muita gente. Eu falo, Pouso Alegre já está ficando igual Campo Grande, né? Ainda mais no Natal. É muita gente querendo comprar presentes, querendo comprar lâmpadas para enfeitar suas casas, né, enfeites de Natal. Então, é uma época de muitas luzes. Você vai lá no centro, aquela rua do centro lá, iluminaram tudo. Você vê luz por todas as partes. Lá em casa, nós já estamos separando alguns daqueles pisca-piscas que você coloca para poder enfeitar a casa e para deixar um ambiente aconchegante, né? E vai chegando o Natal e as casas e as praças, elas ficam todas iluminadas, ou a maioria delas, né? Muitas pessoas gostam de fazer isso. E a expectativa das crianças e de muitos adultos também é o presente de Natal.
Isso fica evidente. E eu já me preparo para poder rever meus amigos, meus parentes. É um dos momentos que eu mais gosto, é quando nós vamos para a casa dos pais da Cris, né? Quando a minha mãe era viva, nós intercalávamos, íamos lá para o Rio de Janeiro também. Passávamos um Natal bem quente lá, às vezes chovia, né? Mas quando a gente vai para a casa dos pais delas, é um momento dela, né? É um momento muito bom. A família toda vai lá, aquela mesa que todo mundo leva alguma coisa, momentos preciosos com a família. O Natal é isso, né? E em alguns lugares, não sei se ainda se faz isso, eu não participo mais, mas eu sei que em alguns lugares ainda utiliza-se o amigo oculto, né? Ainda tem nas empresas, nas repartições públicas, nas escolas tem também, entre os funcionários, né? Na igreja, eu lembro quando eu era adolescente, tinha muito amigo oculto, né? E a gente sempre ganhava lenço ou agenda, ficava cheio de agenda lá em casa, né? Por causa disso, era o presente que o pessoal podia dar. E lá, às vezes, a gente faz uma brincadeira, né, de dar chocolate. Sempre tem amigo oculto na casa da Cris, virou uma tradição, porque é um momento gostoso onde você pode interagir, brincar, as pessoas se unem mais. É gostoso isso, né? E tem quem ame e tem quem odeia Natal, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que fica depressiva, fica triste, mas a grande maioria gosta do Natal. E as muitas luzes vindas de direções diferentes, elas podem iluminar, mas também podem confundir. A luz, ela pode te mostrar um caminho, mas se ela vier com muita intensidade, o foco dela estiver no lugar errado, você acaba ficando ali confuso e às vezes não consegue nem enxergar o que está à sua frente. E é por isso que Jesus é a esperança do mundo e nós vamos ver como que ele traz o foco correto da luz para esse mundo. E ele muda toda a perspectiva que temos em relação a datas importantes, ao consumo do dia a dia, às relações interpessoais e principalmente a nós mesmos. Datas importantes, nós começamos a ver essas datas que são importantes pelo foco correto. Nós sabemos o sentido do Natal, já cantava aquela minha geração antiga, eu sei o sentido do Natal. E o Natal deixa de ser apenas Papai Noel, presentes, Panetone, que entrou agora há pouco tempo aí na cultura, né, de Natal do brasileiro, deixa de ser essas coisas, Papai Noel fica de lado, e a gente consegue entender que Natal é muito mais. Natal é o nascimento do Messias, de Cristo. Ele veio ao mundo para que ele pudesse nos dar esperança, para que ele pudesse nos salvar através do seu nascimento e através da sua morte. Muitas pessoas também não entendem a Páscoa e começam a confundir e acham que Páscoa é coelhinho, coelhinho de Páscoa. Já viram o coelhinho colocar ovo e ainda mais ovo de chocolate? É algo complexo, né? Você pensar nisso. E Jesus, ele vem para que você entenda a Páscoa da forma correta, para que você possa ver o que isso representa em nossas vidas. O consumo do dia a dia, nós começamos a entender que nós não devemos ser consumistas apenas pelo consumo em si. Que o consumo tem a sua importância no meio da nossa sociedade, mas nós saberemos o que consumir e a forma correta de se fazer isso. Nas relações interpessoais, nós podemos confiar no poder de Deus para que sejamos quebrantados. Irmãos, viver entre pessoas é complicado, não é fácil. Até mesmo no seio da família, às vezes a gente tem lá nossas rusgas, né? Encosta um no outro, sai um pouco de choque, dá choque às vezes, na igreja, no trabalho, seja onde for. E Deus, ele vem usando Jesus para que nós possamos nos relacionar bem com o irmão e com ele mesmo. E principalmente a nós mesmos, cultivando a paz e a esperança em nossas vidas, através dessa luz. Em Isaías, no capítulo que nós lemos, 9, dos versículos 1 ao 7, nos mostra como que o nascimento de um menino lá da Judéia pode trazer luz para as nossas vidas nos dias de hoje e promover a esperança de vivermos com ele por toda a eternidade. Quando pegamos o livro de Isaías para podermos fazer um estudo, nós vamos ver que o nome do profeta significa o Senhor é salvação. É muito interessante isso, porque o Senhor é salvação é a mensagem desse livro, que Deus salva, Deus traz esperança para o povo de Israel.
E esse profeta tem esse nome. E os cristãos lá do primeiro século, eles usavam o livro de Isaías para evangelizar. Eles não tinham o Novo Testamento e o Antigo Testamento como nós temos hoje. Não era um livro, na verdade, um conjunto de livros como esse aqui que nós seguramos. Então eles usavam o livro de Isaías para poder profetizar. Algumas cartas também, algumas epístolas, eles usavam aquelas que já estavam circulando nas igrejas. Mas alguns comentaristas chamam Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele era muito utilizado para poder pregar sobre Jesus, o livro de Isaías. Quantas profecias não foram cumpridas acerca de Jesus neste livro e em outros livros? Mais de 300 profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. E esse livro, ele nos mostra que Deus salva pecadores. A salvação vem do Senhor, essa é a esperança. Ele salvou cada um que está aqui, ou a grande maioria. Eu não tenho como saber todas as pessoas que estão aqui, mas Deus sabe e você sabe. Isaías, ele exerceu seu ministério em Jerusalém durante o reinado dos reis Uzias, Acais, Jotão e Ezequias. E ele também era conhecido como profeta patriota. Agora imagina Isaías no nosso meio hoje sendo conhecido como profeta patriota. Talvez ele estivesse preso, porque você amar as cores da sua bandeira, você amar um hino nacional e você amar o seu país hoje está virando crime. Você falar que gosta dessas coisas, algumas pessoas já te olham meio enviesado. E ele tinha esse nome, né? Assim como Jeremias era conhecido como profeta chorão, ele era conhecido como profeta patriota, porque ele amava aquele povo. Ele estava no meio do povo e ele se sentia parte daquele povo. E o seu chamado profético está descrito no capítulo 6, que fala que no ano da morte do rei Uzias, é um dos textos mais lindos, na minha opinião. Eu acho esse texto maravilhoso. Colocaram ali, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E depois nós vamos ler esse trecho do livro de Isaías, mas é um dos mais lindos, na minha opinião. E ele também viu a destruição do Reino do Norte em 722 e exerceu o seu ministério por mais de 40 anos. E foi assassinado pelo rei Manassés, um dos reis mais cruéis da Bíblia. Alguns acreditam que ele tenha sido cerrado ao meio, utilizam Hebreus capítulo 11, versículo 37 para poder justificar isso, mas eu não tenho certeza. A minha certeza que eu tenho é que ele obedeceu o chamado que Deus tinha para ele. E através dele, muitas pessoas ouviram aquela mensagem e foi importante para o reino naquele momento. E esse livro nos mostra que Jesus é a esperança do mundo, porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é um dos trechos mais ouvidos na época de Natal. Você vai ver cantatas, né? E as pessoas geralmente leem esse versículo que fala sobre essas qualidades. E diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que nós precisamos para termos esperança e sermos iluminados por Jesus é, primeiro, reconhecer que Ele é maravilhoso. Irmãos, quem nunca se colocou em oração e não sentiu quão maravilhoso Cristo é? O quão maravilhoso Ele é. Nós precisamos ver que Deus reina e assim veremos a sua glória. Em Isaías, no capítulo 6, versículos 1 e 3, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Só tu és santo, né, irmãos? Só Ele é santo. Não existe outro como Deus. Deus é maravilhoso, e diante da presença dEle, nós devemos nos prostrar.
e entender que a terra está cheia da glória dele. E esse Deus que te ama. É esse Deus que enviou Jesus para morrer por você, morrer por mim. Nós precisamos de algo mais? Não, queridos, não precisamos de nada mais. Apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, daqueles que se acham os deuses poderosos no mundo, quem reina é o nosso Deus. Isso te traz luz? Isso te traz esperança? Para mim traz. Até algum tempo atrás, eu ficava preocupado com a geopolítica, com a política do Brasil. Hoje eu já não me preocupo mais, porque eu sou cristão. E como cristão, em qualquer circunstância, eu vou continuar cristão, amando a Deus e procurando fazer a vontade dele, independente de governo A ou governo B. Nós precisamos nos curvar diante da sua santidade, por saber que ele reina. Nós somos amigos de Deus, mas precisamos reconhecer que estamos diante dele e estamos em solo sagrado. Os anjos não cantavam de qualquer forma. Com 2 asas cobriam o seu rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos chegar como estamos diante de Deus, mas nunca ficaremos da mesma maneira, ele nos transforma. E nós precisamos buscar o conselho dele, porque ele é conselheiro. Jesus é o conselheiro de nossas vidas, conselheiro perfeito. Ao buscarmos sua orientação através da oração e do estudo da Bíblia Sagrada, nós podemos tomar decisões mais sábias e enfrentar os desafios da vida com mais confiança. É por isso que nós falamos muitas vezes que precisamos buscar a Deus lendo a Bíblia, em oração, porque ele é o melhor conselheiro. A Bíblia Sagrada é repleta de conselhos, não existe motivo para que não a leiamos todos os dias. Ou é isso, ou seguiremos o conselho de outros, como eu já falei aqui até em outras pregações. E nós precisamos confiar no poder de Jesus, que é Deus forte. Jesus é o Deus forte que nos liberta do pecado e nos liberta também da morte. Por ele ser esse Deus forte, todo-poderoso. E Hernandes Dias Lopes diz: ele é onipotente, para ele não tem coisa demasiadamente difícil, ele pode tudo quanto quer, para ele não há impossíveis, ele salva o perdido, liberta o cativo, cura o enfermo, consola o triste, levanta o abatido e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e para o louvor da sua glória. Como não buscar esse poder, irmãos? Como nós podemos caminhar em nossas próprias fraquezas? Nós devemos olhar para ele e sabermos que ele é um Deus poderoso. Nós precisamos cultivar a paz que vem dele, a paz que excede a todo entendimento, porque Jesus é o príncipe da paz, que nos reconcilia com Deus e com o próximo. Ao seguirmos o seu exemplo, nós podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis e promover a paz em nosso entorno, porque nós somos pacificadores. O crente não é aquela pessoa que chega na empresa e já arruma problema, ou chega na escola e já arruma confusão. O crente é pacificador. E é essa mensagem de paz que nós devemos levar àqueles que estão perto de nós, onde quer que nós venhamos a passar. Nós devemos levar a mensagem de paz. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Crente não pode ficar arrumando confusão, irmãos. Crente de verdade, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, tem que ser aquele que chega no ambiente, as pessoas olham e sentem paz. Agora imagina, você chega num ambiente e você traz aquela nuvem negra na sua cabeça. Você olha para as pessoas já cheio de crítica em todo momento, crítica por crítica e nada mais. E a mensagem do Evangelho vai ficando cada vez mais difícil de ser propagada. Quando eu não sou um pacificador, quando eu sou um agente de discórdia. E Deus trabalha em nossas vidas para que nós possamos promover paz. Ainda mais no nosso ambiente, na igreja. Precisamos pedir a Deus um olhar cristão,
uma visão realmente espiritual para que possamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Porque as trevas não estão contentes com você. As trevas não estão contentes com a igreja. As trevas querem que a igreja seja um local de discórdia, onde um irmão olha para o outro torto, onde um quer tomar o lugar do outro, por vaidade, por qualquer coisa que seja. Mas o sangue do Cordeiro que transforma cada um aqui, promove a paz no nosso meio. E nós juntos podemos levar a mensagem do Evangelho para aqueles a quem Deus preparou. A paz de Jesus que Jesus oferece vai além da ausência de conflitos. Nós vamos ter conflitos entre nós. Nós somos seres humanos, nós acabamos vindo de famílias diferentes, nós temos contextos diferentes. E alguns conflitos podem acontecer, mas o Espírito que está em nós promove a paz. E nós vamos saber lidar com o irmão, mesmo tendo diferenças. Nós saberemos lidar com aquele chefe que é terrível, que ele te olha no corredor e você já gela, porque ele vai te chamar para algum confrontamento, às vezes coisas injustas, mas nós precisamos promover a paz. Nós precisamos também viver com esperança. Mas a esperança em Jesus, muitas pessoas têm esperança em um outro governo, em uma outra linha de pensamento, ou em uma outra diretoria na empresa, ou em uma outra liderança na igreja. Mas a nossa esperança, ela tem que estar em Cristo. Ele é a nossa esperança. Sabe por quê? Porque Jesus é o Pai da eternidade. Ele tem domínio sobre o tempo e o espaço. Então não tem como não termos esperança nele. Para ele não existe nada que o detenha, nada que o faça chegar atrasado. A gente chega atrasado em muitos momentos, mesmo se esforçando para não chegar atrasados. Às vezes a gente se esforça, vai se arrumar antes, agita a casa, quem tem família, né, tem crianças para cuidar, é mais complexo ainda, mais complicado ainda, porque além de você se arrumar, tem que arrumar as crianças também. E aí você tem aquela questão do pai, que já se arruma, já vai para o carro e já fica lá buzinando. Vamos, gente. Pá, pá, pá. E às vezes você sai no trânsito e o trânsito de Pouso Alegre já não está mais como quando eu cheguei aqui, que eu andava até de bicicleta, não de charrete, viu, irmãos? Mas de bicicleta. E aí o trânsito te segura, você começa a ficar nervoso, preocupado, vai chegar atrasado. Muitas das vezes é uma questão que você não consegue controlar. Fura o pneu do carro, acontece alguma situação e você não controla isso. Mas Jesus não chega atrasado. Sabe por quê? Porque ele não depende de trânsito, ele não depende de nada. Ele é o dono do Cronos, ele é o dono do tempo. Não existe tempo para ele, na verdade, ele é atemporal. Jesus sempre é pontual. Ele nunca chegará tarde, cumprirá todos os seus compromissos. Ele não é homem para mentir. Não tem como não ter esperança nisso, irmãos. Você olha para Cristo e fala, ele é perfeito. Eu tenho esperança. A esperança de um dia estar com ele na glória. A esperança de caminhar com ele já aqui, como um prenúncio da glória. A esperança de estar com os irmãos no culto de oração, no culto de discipulado, de poder ouvir as dores do irmão. A esperança de ser edificado pela vida daqueles que dão testemunho. Tudo isso nos move junto com Cristo para a glória. E é por isso que nós vemos lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 21, Jesus lendo na sinagoga, ele pegou Isaías, capítulo 61, que está escrito, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro,
E tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Queridos, se cumpriu. Assim como eu falei, mais de 300 profecias. Eu acredito que 333 profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. Todas elas foram cumpridas. No livro de Isaías, não tem como você não dizer que essa profecia não é para Cristo. E ele nunca chegará atrasado. Isso te dá esperança? A mim dá. Como não ter esperança diante de um Deus tão presente em nossas vidas? Às vezes, vai faltar um pai. Nem todos têm um pai. Nem todos têm uma mãe. Ou em algum momento de sua vida, o pai ou a mãe poderão ficar ausentes. Nem todos têm um tutor, alguém que vai acompanhar você durante a sua vida cristã. Nem todos têm um discipulador. E isso tudo é importante, nós buscamos isso. Buscamos não só ter, mas também sermos discipuladores, sermos tutores, sermos pais e mães de verdade. Mas Cristo está conosco, presente em todos os momentos. Concluindo, irmãos, que hoje tem ceia, eu não posso falar por muito tempo, apesar da vontade, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, nos mostra que esse versículo é um convite para que nos conectemos com Jesus. Se você já está conectado a Ele, amém. Mas se você ainda está com aquela conexão de escada, né, da década de 90, só quem viveu sabe, né? Não tem uma conexão aí 5G, 6G com Jesus. Se conecte a Ele, se reconecte a Cristo. Cristo nos faz experimentar a presença transformadora dele em nossas vidas. Não tem como Cristo entrar em nós e não nos transformarmos. Não nos transformar. Ele nos faz buscar a sua sabedoria, a confiar em seu poder e a cultivar a paz aonde quer que nós estejamos e viver em esperança. Nós podemos encontrar um propósito mais profundo, uma alegria mais duradoura nele. Na verdade, a alegria que vai nos mover para sempre. Fala-se muito sobre felicidade, sobre alegria, mas sabe quando você vai ser realmente feliz? Isso aqui é uma palavra que o mundo precisa ouvir, não é porque eu estou falando, é porque vem da palavra do Senhor. Sabe quando o ser humano vai ser feliz de verdade? E os grandes filósofos ficam questionando se existe felicidade. Existe. Em Deus, em Cristo, quando nós o obedecemos. Quer ver um crente triste? É aquele que não obedece a Deus. É aquele que lê a palavra, sabe o que tem que fazer e não faz. Esse será um crente triste, amargurado, vai andar sempre prostrado, vai andar se arrastando. Mas um crente feliz é aquele que obedece à vontade de Deus. A esperança que ele nos traz é algo precioso, irmãos. Tim Keller, um pastor americano que morreu há poucos meses atrás, disse o seguinte: por causa de Jesus sempre haverá esperança nos momentos mais escuros da sua vida. Nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais tenebrosos, vem a luz de Cristo e lhe dá esperança. Não é a luz do Natal, não são as luzes da cidade, elas mais confundem do que nos mostra o caminho correto. É a luz de Cristo. Ele nos dá esperança para que possamos prosseguir. Uma escritora americana também chamada Corey diz o seguinte: olhe ao redor e fique angustiado. Olhe para dentro e fique deprimido. Olhe para Ele, para Jesus, e descanse. Só descansa quem tem esperança. A esperança que nos é dada através da luz que nos leva a viver crendo que Cristo é o Natal de todo aquele que nele crê, nascendo em nossos corações e morrendo a nossa morte. Que esse Natal, irmãos, que não é o dia 25, mas o nascimento do Cristo na vida de cada um aqui, seja o despertar da esperança e da vida de muitos. Enquanto a vida, a esperança, mas esperança nele, no Senhor Salvador de nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar?
não estaremos encerrando, nós ainda temos ceia, mas vamos fazer essa oração. Eu pedi para que nós ficássemos de pé, porque mesmo sentados nós podemos estar em reverência a Deus. Reverência não é nem a posição, mas mais a postura que nós tomamos. Mas eu gostaria que nós orássemos em pé agora. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mandou o Teu Filho, Cristo Jesus, Pai, a esperança da glória. Não tem como nós não termos esperança caminhando com Cristo. Mesmo que tudo ao nosso redor diga o contrário, Pai. Nós cremos em Jesus, nós temos esperança nele, esperança de caminharmos com ele aqui, esperança de tê-lo ao nosso lado no momento de dor, no momento de luta, no momento de dificuldade. Nós sabemos que Cristo está conosco, Pai. Nós não precisamos de nada mais, porque Ele nos completa, é Ele que nos sacia, Pai. Obrigado, Senhor, porque Ele ilumina os nossos caminhos, Pai. E nós podemos rumar, ou melhor, podemos ter o rumo da salvação, que é Cristo, e estarmos indo para a glória junto com Ele. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar.